Fala galera, aqui é o Drake. E se você fosse escolhido para investigar os piores criminosos de todo mundo, o que você faria? Começamos com um momento íntimo entre a Liz e o Tom, e pela situação em que a mulher se encontra em relação ao seu marido, claramente não existe um clima para dar aquela relaxada. Porque a gente não consegue esquecer de todas as descobertas que tem feito sobre o passado do amor da sua vida, que aparentemente é um espião extremamente perigoso. O cara nota que ela não está muito afim, e questiona o porquê dela não estar se sentindo à vontade com ele, pois por mais que ela tente disfarçar, o Tom conhece o comportamento e a personalidade da Liz, que por sua vez mostra o panfleto do hotel de que eles gostam, e questiona se o cara tinha alguma relação com uma finalização que aconteceu ali. No começo, o maluco até tenta dar uma desconversada, porém ele nota que não tem mais escolhas, e decide finalizá-la sem piedade, justamente por estar envolvido com pessoas muito poderosas. E antes que ele a enforcasse até o fim, a Liz acorda e percebe que aquilo não passou de um pesadelo. Na verdade, ela estava sendo acordada pelo Tom, que afirma ser o dia em que ele vai acompanhar o ultrassom de uma mulher chamada Jenny, que parece estar disposta a entregar o seu bebê para o casal adotar. Um tempo depois, a gente está no trabalho e é abordada por Donald, que incluiu no comitê de supervisão do Redditon. Já ela entrega ao loiro um documento de perfil do criminoso. E é claro que o cara acredita que as informações são inúteis, porque pra ele o que valem são provas sobre os crimes, e não análise de personalidade. Mas essa grosseria dele faz a Liz comentar que o Donald só desconfia dela por achar que é injusto somente ela trabalhar diretamente com o Red, sendo que ele é um homem que tem investigado o mafioso há muitos anos. E falando no diabo, o criminoso acaba entrando em contato com a sua favorita. E vemos que o Redditon está acompanhado de Gray, que é o seu assistente, e passa informações sobre os próximos passos do capitão do exército iraniano, chamado Hamid. E quando o procurado sugere que eles comecem seus planos contra o sujeito, o engravatado lembra o seu chefe sobre a falha deles no Cairo, se recordando de que um dia eles vacilaram em tentar lidar com o militar, e o Red e o Gray sabem que o caso está envolvendo um misterioso chamado de mensageiro. E para lidar com esse cara, eles vão precisar da ajuda do FBI. E esse é o motivo dele ter acionado a Liz, que estranha a nova casa do Redditon. E o malandro explica que aquele imóvel é de um antigo amigo aspirante à escritora. E depois ela ouve sobre a história desse novo alvo deles, que é um homem responsável por levar mensagens dos bandidos barra pesada do mundo inteiro, e ele age como um juiz entre as partes. Se eles tentarem quebrar a aliança, o mensageiro é curto e grosso, e simplesmente finaliza todos os envolvidos sem dó. Mas mesmo assim, a gente reconhece que isso não é motivo para que os federais comecem uma operação só para prendê-lo. O problema é que o criminoso está responsável por transportar 20 milhões de dólares, e esse valor pode ser na verdade muitas coisas, como uma arma bioquímica, a cabeça de alguém importante e por aí vai. Ou seja, o FBI não tem escolha a não ser intervir nesse caso. Ao ver que eles aceitam ajudá-lo, o Red entrega as informações sobre o Hamid, que vai se encontrar com o mensageiro em breve. Assim, a agente e a sua colega Mira se disfarçam em uma feira para identificarem o capitão e o mensageiro. Em paralelo, vemos o criminoso misterioso preparando um ritual para acabar com um dos seus alvos, o Seth, que até tenta contra-atacar com um golpe usando uma faca. No entanto, o ataque não faz muito efeito, e o coitado acaba virando história. E a finalização é estranha, porque o criminoso coloca uma máscara de gás no coitado, além de enterrá-lo vivo. Depois de cumprir esse serviço, o mensageiro vai justamente para o lugar em que o Redditon previu. Então a Mira e a Liz rapidamente o identificam, mas o bandido sorrateiro finaliza a Namida rapidamente, para daí tentar fugir de carro. Só que pro azar dele, as agentes cortam o caminho e batem na traseira dele, fazendo com que o carro quase capote. A questão é que mesmo depois de levar uma batida forte, o criminoso parece resistir aos ferimentos a ponto de quase escapar. Mas notando que não tinha mais escapatória, ele simplesmente enfia um cartão de memória dentro do ferimento causado pelo ataque do Seth, como se não fosse nada. E ao se render a Mira e Liz, o cara avisa que não consegue colocar suas mãos para o alto por conta da fratura exposta no seu braço. E como elas insistem nisso, o mensageiro, sem muitos problemas, coloca seu osso no lugar como se estivesse encaixando uma peça de Lego na outra. E isso mostra que os caras que estão na blacklist do Redditon são completamente fora da curva. É só maluco que pode assustar até mesmo agentes especiais, que já lidam com todo tipo de ameaça. Então, ao ser preso, a Mira e o Donald continuam com o interrogatório e querem saber de tudo sobre o seu trato com o Hamid, como a localização dos 20 milhões de dólares, o serviço que ele prestou ao militar e até a cor da calcinha que eles usam. E é brincadeira, né? É óbvio que a dupla não questionou sobre o dinheiro do mensageiro. E continuando, nada que o loiro e sua parceira façam faz o maníaco abrir a boca. E o valentão até tenta pressionar a sua fratura para torturar o criminoso, que simplesmente sorri. E então, já que nenhum deles consegue tirar alguma informação da boca do inimigo, que mais parece um túmulo, o Redditon comenta sobre algumas histórias que ele sempre se questionou se eram verdadeiras ou não, e para confirmá-las, ele manda que o FBI acione um médico para analisar. Assim que os federais fazem o que o mafioso sugeriu, o doutor termina de examinar o mensageiro, e ele traz a notícia de que o cara porta a condição de anidrose congênita, que é uma doença rara que impede a produção de suor, e faz com que o corpo se torne insensível à dor. Como essa doença genética normalmente aparece na primeira infância, depois do filho dar 2 cópias de um gene defeituoso de cada pai, o que acontece é que o criminoso não sente nada, e por conta disso nós o vemos cheio de cicatrizes, além de não se importar com seus ferimentos. Essa notícia faz os investigadores acreditarem que o mensageiro está guardando as provas de um crime dentro do seu corpo, porque embora aqueles que tenham essa doença se machuquem com frequência, todos os ferimentos no corpo do bandido são obviamente intencionais, nada parecidos com os machucados de rotina. Daí quando o doutor consegue comprovar a teoria do FBI, ele retira um cartão de memória, onde existe a gravação do que aconteceu com o Seth, o que faz a gente descobrir que ele era o alvo do Namid, e foi enterrado vivo com um tanque de oxigênio que duraria 20 horas. Mas como já se
se passou quase um dia inteiro, é questão de tempo até que o coitado vá para o Vasco por não conseguir respirar. Fora que o motivo dele ter sido caçado é que o rapaz é um dos melhores analistas de segurança nacional americana, ou seja, o mensageiro se encontrou com o capitão iraniano para receber o pagamento pelo serviço. Depois de descobrir isso, Alice decide pedir mais uma ajuda ao Redditon, que em troca da informação questiona o que a sua protegida encontrou ao investigar o Tom. E a agente comenta que sabe sobre a finalização que seu marido supostamente cometeu em Boston, e a vítima foi o russo Viktor Fokin. E esse nome aí não é fictício, porque mesmo que a gente ainda não tenha uma resposta sobre o que esse personagem fez na série, na vida real ele foi um serial killer russo chamado de um maníaco aposentado, porque foi responsável por finalizar 10 pessoas entre 1996 e 2000. Mas agora bora voltar para a série. E na época eles foram à cidade para matar a entrevista de emprego que o Tom marcou, o que torna tudo ainda mais suspeito. E depois de ouvir a resposta da Liz, o Red comenta que há alguns anos, o mensageiro finalizou 2 sócios dele no Cairo. Só que ainda há uma outra pessoa envolvida com esse caso que sobreviveu, um amigo do mafioso, que é um filósofo, que pode ajudar o FBI a encontrar o esconderijo do mensageiro. E ouvindo isso, a agente pede para o seu informante ajudá-la com esse sujeito. Um tempo se passa, e ela, a Mira e o Donald foram até uma base do criminoso, e lá eles encontram algumas coisas, como uma foto antiga de 2 crianças com o nome de Tommy. Ao finalizarem a revista do lugar, eles voltam para a base, e notam que o mensageiro esteve perseguindo o Hamid por dias, fora que os agentes descobrem uma outra mulher que auxiliou o maníaco na captura do Seth. Acontece que o finalizador persegue e se vinga de qualquer um que tente passar a perna nele, e enquanto o FBI tenta descobrir a identidade da comparsa dele, o médico descobre que o doidão carrega várias provas dos seus crimes presas dentro das suas cicatrizes. Fora que está cada vez mais óbvio que o cara se nega a falar alguma coisa ao FBI porque ele deseja imunidade, e o Cooper deixa claro que isso é impossível. Daí Alice tenta manipulá-lo falando sobre o seu irmão, Tommy, e promete que pode transmitir alguma mensagem para o familiar do mensageiro, que também é um bandido perigoso. E dá pra ver na cara do doidão que ele se importa com seu parente. Logo na sequência, Alice vai até o irmão dele, e lá a gente passa a descobrir várias coisas tenebrosas sobre o passado do maníaco, porque ela com certeza nunca lidou com alguém como ele, porque na infância dos dois, o pai deles os espancou diariamente, e como o mensageiro nunca sentiu dor, o babaca achava que não poderia controlar o próprio filho. E aí ele decidiu que a melhor ideia era fazer uma rinha de cachorros, mas aquele que lutava contra o próprio animal era o menino, que por não sentir os ferimentos servia como uma atração para todos os apostadores. E desde então ele nunca mais foi o mesmo, como se uma chave tivesse girado na sua cabeça. Em paralelo, o FBI descobre que a mulher comparsa do mensageiro é a Lawrence, que foi da inteligência francesa, e também uma velha conhecida do Redditon. E como o doidão definitivamente não vai responder nenhuma pergunta sobre o caso, ela é a única que pode saber a localização do Seth, que agora só tem 8 horas de oxigênio até bater as botas. A questão é que eles não sabem como abordar a Lawrence sem comprometer tudo. Daí eles têm a brilhante ideia de enviar o Donald como um suposto mensageiro, para conseguir mais informações sobre o paradeiro do analista. Assim o FBI começa uma operação para se infiltrar na boate da criminosa, e logo na porta, o loiro é barrado pelo segurança. E para mostrar que ele é o verdadeiro criminoso, o valentão dá um cacete no figurante. E ao entrar no salão, um sujeito logo o leva até o encontro da Lawrence, que o ameaça por ter derrubado um dos seus capangas. Acontece que o Donald justifica que se ela o finalizar, a Lawrence nunca saberá o que aconteceu com Seth. E ele ainda deixa claro que finalizou o militar por ele supostamente ter se envolvido com o FBI para atrair eles dois. E para comprovar a sua identidade, o loiro quebra uma taça para se cortar, e comprova a lenda de que ele de fato não sente dor. Só que a gente sabe que essa pose de machão é mentira, porque por dentro o maluco deve estar chamando a mamãe dele, como qualquer macho alfa faria. O problema é que o Donald falou muito, pois a criminosa sabe que se a traição do capitão fosse verdade, o real mensageiro também iria caçá-la sem piedade. Então depois de dar esse mole, o loiro começa a ser alvejado pelos capangas da Lawrence. Mas para o azar dela, todo o FBI está em sua porta, a esperando com vários presentes e buquês de rosas, se é que vocês me entendem. Agora que a criminosa foi capturada, Alice dá a ideia para o Cooper reduzir a pena do irmão do mensageiro em troca do paradeiro do Seth. E quando eles começam a transferir o maníaco para cumprirem um acordo, vemos que o doidão simplesmente retira uma lâmina do seu antebraço. E depois de algumas horas, a equipe tem uma ótima notícia, de que o criminoso dele simplesmente finalizou os agentes que estavam o escoltando e sumiu. Afinal de contas, ele tinha um kit de fuga dentro de si mesmo. Ele é igual ao rico de pinguins de Madagascar, porque o doido simplesmente pode tirar qualquer coisa de dentro dele. Para piorar, a única pessoa que pode ajudá-los é a Lawrence, que com certeza não vai responder nenhuma pergunta ao FBI, fazendo com que o Redditon diga ao Cooper para soltá-la, porque agora ele é o único que pode tirar alguma informação dela. Com isso, Red vai até a sua velha conhecida, e fica claro que os dois tiveram um caso no passado. E por mais que a criminosa se negue a ajudar com alguma informação sobre o Seth, o mafioso consegue convencê-la, porque o iraniano foi finalizado, e a próxima com certeza será ela. Conseguindo tudo o que precisa, o Redditon volta ao FBI, e com as pistas que conquistaram, a Mira e o Donald vão até o local em que o mensageiro supostamente está. Eles acertam em cheio, porque logo começa um tiroteio contra o maníaco, que é obrigado a recuar depois de começar a ser vencido. Só que não fazem
faz muito sentido, porque a chapa metálica do carro deles nunca seria capaz de aguentar disparos de uma submetralhadora, mas dá pra dar uma desculpa de que o automóvel é blindado. Então dessa vez vamos deixar passar. Mas continuando, o grande problema é que ao perseguirem, os agentes notam que o doidão já está ferido, e por conta disso acaba caindo duro no chão, sobrando para a Red e a Liz continuarem suas buscas em um mapa da região em que o Seth supostamente está preso. Dessa maneira, com a ajuda do Dembe, os parceiros vão até um depósito cheio de geladeiras, e quando faltam poucos minutos para que o coitado seja finalizado por falta de oxigênio, o trio cava o chão e finalmente o salva. Logo em seguida, vemos o Redstone sussurrando algo no ouvido do Seth, como se ele quisesse algo em troca por ter sido salvo. E depois de terem o resgatado, a Liz recebe mensagens do Tom, que deseja conversar com ela agora mesmo. Só que para piorar a situação, o Red envia a ela informações fornecidas pelo próprio Seth, que por ser da segurança nacional, possui um acesso a um dossiê sobre o caso em que o Tom supostamente finalizou um russo em Boston. No entanto, as provas só comprovam que o marido da agente é de fato um cara perigoso. E ao voltar para casa, ela encontra o seu esposo bem de frente à sua caixa, onde guarda sua pistola, dinheiro e passaportes. Porque agora o casal vai ter a conversa que eles deveriam ter tido há muito tempo. Agora vemos que a Liz e o Tom começaram a discutir sobre a pistola, do dinheiro e a documentação que ele achou no fundo falso do chão da casa. E isso acaba acalorando a situação, porque ao contrário do que a mulher achava, o rapaz não admite ser o dono daquilo. Pelo contrário, o Tom está com medo e estranhando o porquê de haver documentos falsos com o seu rosto. E enquanto a Elizabeth tenta pressioná-lo para que ele diga a verdade, o seu esposo continua negando. E até comenta que tudo de ruim que acontece entre eles é por culpa do trabalho dela. Acontece que ele é apenas um professor que não iria finalizar um agente da KGB, e mesmo que a Liz mostre a ele todos os dossiês que o Redstone lhe deu, o Tom decide dar o braço a torcer e a convence de que ela acione o FBI, para que seus colegas o investiguem e apurem se ele é culpado ou não. Ouvindo isso, a agente decide fazer o que ele diz e liga para os federais para levar o Tom até a base onde ela trabalha. Então, a coitada revela que seu trabalho é uma divisão ainda mais secreta dentro do FBI, e chegando lá, o seu marido acaba sendo levado para ser interrogado em outro lugar. Daí, o Cooper aparece para falar com a Elizabeth, e pelo envolvimento do marido dela com um possível crime ainda não resolvido, o comandante decide afastá-la, até que eles consigam solucionar o caso do Tom. Depois disso, o engravatado conversa com o Redstone, que nega cooperar com o FBI sem a Liz para intermediária, e chega até a ameaçar o chefe dela caso eles não voltem atrás com essa decisão. Após esse papo, o Red se reúne com a sua protegida na frente da Casa Branca. E essa parte aqui é interessante, porque o Red aperta o Cooper sobre um tal acontecimento em Kuwait, o que sugere que os dois já tenham um passado em que se enfrentaram, e o chefe do FBI se deu mal. Mas agora bora continuar com a série. Ele explica que as pessoas acreditam que o político dentro daquelas paredes brancas pode mudar alguma coisa, sendo que os verdadeiros governantes são as corporações multinacionais e facções criminosas. E é óbvio que a Elizabeth estranha aquele papinho, afinal de contas, os dois se encontraram para falar do Tom. A questão é que o Redstone fala sobre a Gina, uma terrorista corporativa que é especialista em acabar com grandes empresas, e ela é a única que pode ajudar a Liz a conseguir informações sobre o seu marido, porque a criminosa é simplesmente a amante do Tom. Em paralelo, vemos que a Miri está interrogando o Tom sobre a sua ida a Boston, e o cara parece nervoso e estressado ao falar que visitou a cidade para uma entrevista de emprego com o diretor de uma escola, e ele até sugere que a gente vá pessoalmente confirmar a sua história com o sujeito. O problema é que ao voltar da visita para o interrogatório, a Miri apresenta a foto do diretor para o marido da Liz, e para piorar a situação dele, o cara simplesmente vacila ao não reconhecer o homem, que supostamente teria o entrevistado, sugerindo que na verdade ele estava sendo incriminado e perseguido. Depois disso, a Mira conversa com o Donald e o Cooper, e por mais que os dois agentes não achem uma boa ideia envolver a Elizabeth em uma investigação envolvendo seu marido, o chefe comenta que sem ela, o Redstone não vai cooperar mais com o FBI. Então a Liz comenta que a Gina fez um contato com o Red há um ano atrás, através do disfarce de Shelby, porque ela queria ajuda para finalizar um juiz que prejudicou muito das corporações clientes dela. E através dessas informações, os investigadores conseguem rastrear os passos da mulher desde que ela entrou no país, e começam uma busca contra ela. Em paralelo, conhecemos a dita Kuja, e ela está acompanhada do Max, que mostra a ela um teste de alguns explosivos detonando um carro. Daí ela encomenda a substância Césio-137 com o maluco, que é um isótopo radioativo do Césio que emite raios gamas, uma radiação ionizante perigosa criada a partir da fissão nuclear de urânio. Ou seja, a Gina está envolvida em um atentado, que com certeza pode acabar com a estrutura do país inteiro. Depois desse encontro suspeito com o Max, a criminosa se prepara para agir novamente, e no disfarce de Shelby, ela se encontra com um diplomata turco chamado Nadim. Desse jeito, vemos os dois quase dando uma relaxada, mas é óbvio que a bandida está ali por outro motivo. Ela consegue manipulá-lo até que o idiota entrega uma documentação confidencial. Assim, a Gina finge estar se preparando para relaxar, apenas para conseguir injetar um veneno no pescoço do coitado, que simplesmente cai no chão finalizado. Ao acabar com ele, a criminosa tira o seu disfarce e monta a cena do crime como se na verdade o Nadim tivesse se entupido de remédios até ter uma overdose. Só que ela não conta com um detalhe muito simples, que é a chegada do Donald e da Liz para prendê-la. Embora o loiro desconfie
desconfia da sua parceira, eles trabalham juntos, e a Gina consegue escapar por pouco da dupla, que acha o corpo do diplomata largado no meio do quarto. Aí a bandida acha a brecha para escapar pelo elevador, até que o Donald, por coincidência, também entre na cabine. E no momento em que as outras pessoas saem dali, a loira surpreende o federal e começa a espancá-lo, e sem conseguir reagir, o agente é derrubado no chão com um mata-leão violento. Já a Liz acha o telefone de Nadine e nota que ele ligou para a Shuby, e ao telefonar para o número, quem atende é o Donald, que consegue pegar o celular que a Gina deixou cair depois de ter humilhado ele de todas as formas possíveis. Então o FBI nota que no celular da Gina há uma mensagem de áudio, comentando que a bomba que ela encomendou foi construída à base do cobalto 60, que é um isótopo radioativo do cobalto, produzido artificialmente em reatores nucleares. Ou seja, a ideia da Gina é fazer um atentado poderoso usando uma bomba radioativa. E na sequência, a Liz assiste ao interrogatório de Mira e Tom, e ao ver uma das fotos tiradas do seu marido em Boston, ela nota que uma das mulheres na fotografia era igual a um dos disfarces da terrorista. Daí ela vai até o encontro do Redstone e deixa claro que sua esposa é inocente. Mais tarde, ela e o Donald continuam a investigação em um dos esconderijos usados pela Gina em todo o país. E ali todos encontram muitas pistas, tanto que Elizabeth acha uma caixa cheia de dinheiro e documentos dos disfarces da terrorista. Só que as principais informações são encontradas por um dos seus assistentes. O careca mostra a agente e a Donald uma foto do Tom, o que praticamente comprova que os dois já se conhecem. E é óbvio que a Liz fica sem chão ao ver a fotografia, a ponto de ir desabafar com o Redstone depois da missão. Lá a mulher comenta que se sente desolada e sem saber o que fazer, porque não sabe quem mais confiar, apenas para o Red consolá-la e afirmar que ela pode contar com a ajuda dele. Depois dessa conversa, os agentes se reúnem novamente com o Cooper para prosseguirem com a investigação. Dessa forma, eles descobrem o HD em que a Gina registrou uma transação financeira para Berlim, justamente para o Max, que é revelado como um dos maiores especialistas em bombas de toda a Europa. E quando o assunto é ter informações sobre criminosos, eles não têm escolha a não ser falar com o Redstone, que parece estar bem ocupado com um dos seus clientes. Mas o mafioso para e conversa com a Elizabeth. Os dois conversam, e o Red revela que o Max é um sujeito instável e alcoólatra, mas ainda assim é um ótimo fabricante de bombas. E agora o doidão é o único que pode ajudar a Liz, porque ele levará o FBI até a Gina, e a terrorista dará informações de que a Elizabeth precisa sobre o Tom. Ao aceitar o pedido da sua protegida, o Redstone viaja até Berlim, e vai parar numa casa no meio do mato, onde ele encontra o próprio Max. E o malandro comenta sobre o cobalto 60, usado pelo fabricante de bombas, e esse material só pode ser fornecido por um tal de Yuri. Acontece que se tudo der errado e esse sujeito for detido, o Red acabará sendo prejudicado justamente pelo fornecedor do material radioativo ser um X9 de marca maior. O problema é que o Max não pode trair a Gina, e nem dar informações sobre o dispositivo que fez para a terrorista, e como o Redstone não é bobo, ele já começa a servir uma marvada para o criador de bombas. Fora que o malandro também suborna o maluco, informando que pode envolvê-lo em um trabalho que fará na Síria. Com isso, não demora muito para o bandido finalmente abrir a boca e revelar que a bomba será detonada dentro de um sedã. Para piorar, o seu raio de alcance será de 8 km, ou seja, a destruição vai ser massiva. E para descobrir onde e quando será detonado, o Red faz o Max ligar para a Gina. Mais tarde, a Elizabeth, o Donald e seus homens se posicionam justamente no ponto em que a terrorista está, e conforme a operação começa, o grupo consegue cercá-la no meio do parque sem muitos problemas, coisa que a bandida na mesma hora percebe, e por isso começa a fugir. Pro azar dela, a Liz a persegue até o banheiro público, e conforme a gente abre as cabines para ver onde a sua adversária estava, ela é surpreendida pela Gina, fazendo com que uma luta entre as duas comece. A questão é que a criminosa é boa de briga, e quando está prestes a finalizar a Elizabeth, o loiro aparece para salvá-la, e ele já derruba a bandida com um pipoco no peito. Vendo isso, a sua parceira se desespera, justamente por aquela mulher ser a sua chance de provar a inocência do Tom. Mais tarde, isso causa uma tensão entre os dois, já que Alice se enfurece pelo Donald quase ter finalizado ela. No entanto, a Gina está em cirurgia e pode sobreviver. A questão é que agora, a maior preocupação deles é a bomba, que ainda não foi descoberta pelas autoridades. Acontece que o Donald e o Cooper descobriram que o contratante da terrorista, o grupo Hanara, investe no porto de Nova Orleans. O problema é que as ações da corporação estão em queda, fazendo com que Elizabeth, na mesma hora, ligue para o Redstone, que antes estava tendo problemas com o porto de lá. Juntos, os dois descobriram algo importante que vão conversando, porque todas as mercadorias que iam direto do Golfo para Nova Orleans foram direcionadas para o porto de Houston. Ou seja, a estratégia dos investidores que contrataram a Gina é explodir o transporte marítimo do concorrente, justamente para as mercadorias voltarem a passar para Nova Orleans. Dessa forma, as ações da empresa voltaram a crescer novamente, e com essa informação, o FBI começa a investigar todo o porto de Houston. O problema é que mesmo depois de um bom tempo vasculhando, ninguém acha nada de radioativo ali. Então, Donald e Elizabeth ligam os pontos, e se perguntam o porquê dela ter se envolvido com o Nadine, descobrindo que a lei impede que cargas diplomáticas sejam revistadas, o que quer dizer que a Gina seduziu o sujeito para que ele transportasse o carro sedã até o porto. E ao acharem a carga do turco, os federais encontram um automóvel preenchido de explosivos radioativos. Só que faltam poucos minutos para que tudo detone em um raio de 8 km, restando apenas uma alternativa, que é jogar o carro na água para que o mar consiga barrar a radiação. E para evitar que o pior aconteça, o próprio Donald decide dirigir o sedã, e quando faltam apenas 5 segundos para a detonação, ele consegue afundar o carro e evitar que tudo vá pelos ares. Logo na sequência, a Mira pressiona para que o Tom diga algo. No entanto, o cara deixa claro que não sabe de nada, fazendo com que a gente vá falar diretamente com a Gina. Ali, o trio descobre que a criminosa foi a responsável por finalizar o Victor, que foi um agente russo que fugiu para os Estados Unidos.
anos, e ele sabia das informações sobre os fornecedores de suprimentos para o exército russo. E o seu contratante foi simplesmente o Redditon, e ela nega conhecer o Tom. Assim, o marido da Elizabeth é liberado da prisão, e de longe chega o quadro de investigação do FBI, porque ele consegue identificar o suposto diretor da escola que havia o chamado para uma entrevista. No fim, a Liz vai até o Red, e deixa claro que o considera um cara louco e doente, fora que agora vai se negar a trabalhar ao lado dele. E mesmo ouvindo tudo isso, o mafioso fica pianinho, e não dá mais nenhuma informação sobre o caso. Fala galera, quem está falando a verdade? O Red ou o Tom? Me contem aí nos comentários. E não vão dar spoilers, hein? Se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir, e até o próximo.